natureza, deusa do viver, a beleza. Son las 9:08 de la mañana, las 8:08 en Canarias, y recibimos en Hoy por Hoy a Dilma Rousseff, a la expresidenta de Brasil. Muy buenos días. Muy buenos días, Pepa. Es un placer para mí estar aquí con usted en el programa Hoy por Hoy. Buen día a la expresidenta de un país que ha visto cómo 30 millones de personas, más 36 millones de personas, salían de la pobreza con la gestión de un partido, su partido, el Partido de los Trabajadores, y que al final ha sufrido un proceso de destitución calificado por muchos como golpe parlamentario, un golpe blanco. Vamos a hablar de eso, pero yo quiero saber cómo se encuentra hoy la expresidenta de Brasil 5 meses después de abandonar el poder. Hoy, Pepa, es una situación delicada, pero yo estoy personalmente bien, pero yo creo que el Brasil no está bien. Creo que el Brasil tiene hoy grandes desafíos pela frente. La crisis económica após mi salida se aprofundó. La crisis política yo creo que se radicalizó, está muy instável institucionalmente, y los poderes tienen grandes contradicciones entre sí, lo judiciario con el parlamento. Entonces no es una buena situación. Yo creo que Brasil no precisa estar en una condición de esas porque tiene una economía muy fuerte, no tiene dívidas, tiene grandes reservas. Yo creo que la falta de perspectiva de un gobierno ilegítimo que produce esto. Lo decía al principio, golpe parlamentario, golpe sin armas, se ha llamado de muchas maneras. ¿Cuál era el objetivo último del proceso que se le abrió y que terminó con su destitución a su juicio? El objetivo último, el de fondo, el que estaba detrás de todo. Detrás de todo estaba un objetivo terrible, que era desmontar el estado de bienestar social que a partir de 2003 fue construido por el presidente Lula da Silva y después por mí. Este estado de bienestar social dio para 36 millones de brasileños la salida de la miseria extrema, y para 40 millones dio el acceso a las clases medias. Entonces no éramos un gobierno que practicaba una política neoliberal. Éramos un gobierno que practicaba una política de desenvolvimiento sustentable con distribución de renda. Yo creo que ahora están a implantar y a destruir todas las bases del estado de bienestar. Crearon una emenda a la Constitución brasileña que establece límite para el crecimiento del gasto, límite real. No habrá crecimiento de gasto con educación y salud hasta 20 años após. Las conquistas sociales de la etapa de gobierno del PT, esa que acaba de describir, ¿serán reversibles? ¿Van a ir para atrás ahora? ¿O hay algunas conquistas que ya no pueden dar marcha atrás? Yo creo que algunas conquistas no podrán dar más atrás, como por ejemplo la estructura de universidad que conseguimos establecer en lo interior de Brasil. Mas outras serán revertidas. Por ejemplo, en la área de habitación nos construimos un programa que se llamaba Mi Casa Mi Vida. Por este programa construimos 4 millones de viviendas. Iríamos continuar construindo, pero ahora não pode tirar as casas dos 4 milhões, porque são casas nas quais se passa a propriedade pelas pessoas. Mas não darão prosseguimento a isto. E com isto não continuarão a distribuição de riqueza, que é a construção de viviendas. Superada la etapa, felizmente, de los golpes militares en América Latina, parecía que aquello ya se había olvidado, hay otra manera, ya lo estamos viendo, ¿no?, de desestabilizar a la región. Sí, yo creo que no se trata más de golpes militares. Si você considerar la democracia una árbol, es como el golpe militar sería el machado, el garrote. O sea, un árbol, la democracia es un árbol y el golpe militar sería talar el árbol, cortarlo. Ajá.
En el caso del golpe parlamentar, é como se você colocasse no árbol Parásitos. Que entrassem por dentro do árvore e tirassem sua força em las instituições. Este golpe tem um objetivo, é reintroduzir em Brasil uma política que estava interrompida. Nós reduzimos a desigualdade contra a corrente do mundo que neste período ampliou e muito a desigualdade. Nós tínhamos reduzido, portanto, a distribuição de ganhos era a favor da população. O que estão propondo agora? Que a distribuição de ganhos seja a favor de uma pequena elite, e esta pequena elite é que é a organizadora del golpe. Quienes movieron su proceso estaban siendo a su vez investigados por corrupción. Sí. Usted no. Usted no fue nunca investigada por corrupción, eso está claro, se lo reconocen hasta sus adversarios. La apartan del poder por lo que llamaron crimen de responsabilidad, para entendernos, violar normas fiscales y maquillar presupuesto. Esto es de lo que le acusan a usted, que era algo que venían haciendo los mandatarios, ese procedimiento, sin que se les hubiera acusado nunca de crimen de responsabilidad. Esto fue así. ¿No vio venir que podía verse en esta situación? Veja bem, Pedro. Em la Constituição há crime para que presidente sale del governo por processo de impeachment. É necessário que haja crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade são os chamados crimes graves. Problemas fiscais não estão nesses crimes graves. O que eles fizeram, como não tinha eu nenhuma acusação de corrupção, para me tirar, construíram a criminalização da política fiscal brasileira. E esta criminalização era tanto quanto ridícula, porque eram 3 decretos que representavam 0,01% de todo o orçamento e não implicaram en aumento de despesa. Déjeme explicar a los oyentes que cuando hablamos de delito fiscal, de crimen fiscal, no estamos hablando de lo que habitualmente comentamos aquí en España, no tiene que ver con la renta personal de la presidenta, sino decretos por el que se firmaban créditos para hacer programas sociales. Sí, es transferencia de recursos dentro del gobierno para salud, hospitales y la segurança pública. Entonces, o que se tenía o no tenía autorización legislativa para se hacer el gasto. No es una cuestión que las personas tengan se apropiado de los recursos. Es lo siguiente, se gastó correctamente, no si o dinheiro llegó al hospital, mas este dinheiro que llegó al hospital poderia llegar, tinha autorização do Congresso para ligar, é isto. Ou seja, é uma discussão eminentemente administrativa. Este dinheiro que era para as escolas, poderia ser para as escolas ou não poderia ser para as escolas, e porque eles teriam orçamentariamente outra destinação. É uma questão que, se aplicada a qualquer mandatário no mundo, ele seria acusado de crime de responsabilidad. ¿No lo vieron venir? Sí, ¿No vieron venir que se podría montar un proceso como ese? Ellos, antes de este proceso, entraron con otros tantos, más de 20 procesos. Y todos ellos muy fracos. El último que ellos tentaron era sobre estas contas de 2015 que sequer foram julgadas, porque as contas do governo é avaliada por tribunal de contas e depois é aprovada pelo Senado da República, pelo Congresso. Ocorre que eu fui julgada sin que mis contas fossem julgadas. Ya que conste que nosotros teníamos... Entonces se viu chegar, pero...
que teníamos preparada traducción simultánea, porque la expresidenta dice siempre que no habla castellano, habla un español que se le entiende perfectamente. Falo y solo en el caso portuñol. Hablo portuñol. Y solo en el caso de que ella no me entienda a mí, que yo no sea capaz de explicarme para que se me entienda, vamos a tener que recurrir a la traducción simultánea. Usted no está implicada en casos de corrupción, no, pero miembros del Partido de los Trabajadores sí. Sí. Y están siendo investigados y probablemente acaben yendo a juicio. En España existe mucho debate sobre hasta dónde llega la responsabilidad política cuando el miembro de un equipo se convierte en un corrupto. Yo creo que es una buena discusión y es fácil de trazar las responsabilidades, porque realmente, Pepa, el mal feito es praticado a las escondidas, a las escuras. ¿Por qué no es praticado a las claras? Porque si es, las personas ven e interrumpen. Entonces, hay que tener claro que todos los procesos de corrupción no son feitos, cuando son feitos por cúmplices, es una cosa. Como quando são feitos por personas as outras. Cada persona tem responsabilidade na gestão pública por seus atos. Não acho que é possível estabelecer responsabilidade pela hierarquia. Por la jerarquía. Porque no governo de um país com 200 milhões de pessoas, não se está em todos os lugares. Não há uma relação presencial, nem sequer personal, entre as diferentes instâncias do governo. O quem está a 2.000 quilômetros de outro não sabe o que o outro está haciendo a las escondidas. Hay algunos políticos en España que estarán encantados de escuchar esto que está diciendo, ¿eh? Encantados. Sí, pero esto no es... El julgamento de Nuremberg era um julgamento muito claro, que tinha a seguinte proposta: eu não sou responsável, quem é responsável é meu superior que me mandou fazer isto. Eu não creio sim, eu acho que as pessoas são responsáveis por seus atos. E só pode ter uma democracia séria se as pessoas responderem pelo que fazem. E não achar que é possível alguém ficar o tempo todo gerindo um país e fiscalizando as pessoas. Para isso, tem polícia, tem judiciário, tem fiscalia, ou seja, e você tem de acreditar, e eu creio como Montesquieu, não são as pessoas as que são íntegras. As pessoas todas podem ser boas ou podem ser malas. Quem tem de ser íntegro são as instituições que las fiscalizam. Caso contrário, não haverá controle sobre a corrupção. 9:21 de la mañana, 8:21 en Canarias, y se acaban de incorporar. Hablamos con Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil desde hace muy pocos meses, y estuvo al frente de la gran potencia latinoamericana que cambió de manos el gobierno a raíz de ese proceso, de ese impeachment que sufrió la señora Rousseff. Donald Trump ha dicho esta madrugada vía Twitter, su medio de expresión favorito, que hoy firmará el decreto para construir el muro de México. Yo creo que esto es una estarrecedora cosa, porque construir un muro para impedir que mexicanos o latinos entren en los Estados Unidos es simplesmente tentar atender a una retórica de campaña. Yo pensaba que era só retórica. Se ele atribui a crise dos Estados Unidos, a crise do sistema financeiro que hoje se destina não a suportar as atividades produtivas, mas tem um fim em si mesmo, em seu lucro, se ele pretende atribuir os erros do capitalismo financeiro a los imigrantes, nós vivemos em um mundo em que a civilização está bastante comprometida. E mais,
que se distorcem as causas e os efeitos. Pelo contrário, eu creio que em todos os países, os imigrantes podem contribuir. Eu sou de um país de imigrantes. Mi padre era búlgaro e eu fui presidenta. La gran maioria la propia familia de Trump. De Trump. Então, eu creio que por qualquer razão, por qualquer ótica que você analise, é estarrecedor que um presidente atribua a otros povos del mundo sus males. ¿Cómo es posible que Trump haya llegado a la presidencia de Estados Unidos? ¿Qué corriente de fondo explica el que esté ahí? Ora, Pepa, yo creo que las personas de estos países y las personas de mi país ahora también experimentaram um grande crescimento de la desigualdad. Quando as pessoas, e principalmente em Estados Unidos, em que se tinha a visão de poder crescer, poder melhorar de vida, poder ser aquilo que se sonha, e isto é interrompido, e foi interrompido, o crescimento da concentração de riqueza e renda em las manos de 1% contra os 99%, leva a isto. E o que acontece? A política passa a ser incapaz de prover, os governos passam a ser incapazes de prover as necessidades, os sonhos também das pessoas, as expectativas. Aí surgem líderes que prometem e atribuem a bodes expiatórios, a chivos expiatórios, las fraquezas, las fragilidades, ¿no? Fragilidades de um sistema. Eu creio que muitos Trumps aparecerão no mundo se continuar este processo de desigualdade, se continuar ampliando o fato de que poucos desfrutam da riqueza produzida por todos. ¿El capitalismo neoliberal desbocado pone en peligro la democracia? Eu creio que o capitalismo que muitos chamam de capitalismo trimestral, que tem por objetivo simplesmente aumentar a rentabilidade dos acionistas ou pagar altos bônus para os equipos dirigentes do sistema financeiro, põe em risco a democracia. Por quê? Porque ampliam a concentração de riqueza. Isto está visto no mundo. Quando você amplia a concentração de riqueza e você cria rombos, cria falhas, cria problemas na democracia. E a democracia passa a ser algo ameaçado. E salvadores da pátria surgem, as pessoas procuram saídas que não são concretas. Então, eu creio que em las próximas décadas deste siglo, nós outros teremos, as pessoas de bem terão de se entender com a questão da desigualdade. E principalmente nós outras, nós mulheres. Porque se você olhar o dado, quem são as trabalhadoras em situação de mais deterioro de suas condições, em suas condições, ou seja, pelos salários que recebem, pela precariedade de seu trabalho, são as mulheres e as niñas. Fue la primera presidenta de Brasil, la primera mujer presidenta de Brasil. ¿Cómo lo vivió? O sea, ¿cómo lo vivió la sociedad brasileña y cómo lo vivió usted? Acusó en los demás el impacto de tener una mujer al frente. ¿Sufrió sexismo como presidenta? Bueno, yo tengo primero de decir que foi para mim uma grande honra ser presidente do Brasil como primeira mulher e, sobretudo, receber das mulheres brasileiras grande apoio.
eu fui, sem dúvida nenhuma, tratada com os preconceitos que as mulheres são tratadas. Incluso... Los prejuicios, ¿no? Los prejuicios. Incluso eu fazia uma broma, porque eu era vista como uma mulher dura. E eu dizia, eu sou uma mulher dura, cercada de milhões de homens meigos, gentiles, tiernos e suaves. Esta distorção a respeito de las características da mulher é muito comum. As mulheres são duras, os homens firmes. As mulheres são frágeis, os homens são sensíveis. Então, este estereótipo, ele tem uma carga de prejuízo que em la política se radicaliza. E é atribuído a uma mulher erros para além daqueles que você, como ser humano, pratica normalmente. Isto é a principal característica do sexismo. É que é como se tivesse duas camadas. A camada humana de todos nós outros que acertamos, erramos e temos condições sempre de superar os erros se nos esforçarmos. Sobre esta é colocada uma explicação. Isto é porque é mulher, não porque todos nós outros hacemos. Então, é muito interessante. Não temos boas qualidades. Se somos duras... Somos mandonas. Somos decimos mandonas. aquí. Mandonas, autoritárias. Ou se somos mais suaves, como é frágil. Y no quiere volver a la primera fila de la política, ¿no? No quiere volver. ¿Usted? ¿A qué? A la primera fila de la política. No voy a concorrer a presidencia de la República. No va a aspirar a la presidencia. No. Mas isto não significa que não haré política. Isto simplesmente porque eu creio que a hora não é minha vez. As pessoas têm hora e vez. Tudo tem hora e vez. A minha foi com todos os dados de temperatura e pressão vigentes em Brasil, não serei eu, será Lula da Silva el candidato. ¿Qué le queda a Dilma Rousseff de su salida de la presidencia? ¿Dolor, rabia, indignación, resentimiento? Tiene una música brasileña que diz o seguinte: dar a volta por cima, que eu dei, quero ver quem dava. Eu creio que a grande questão é ser capaz de dar a volta por em cima de este processo dolorido, deste processo traumático que é um impeachment, sem dúvida. Porque um dia estás no palácio, no outro dia não estás mais. Pero para quem considera que isto não é... Eu perdi várias vezes em la vida, Pepa. Eu comecei em minha juventude e havia ditadura militar. Depois... Foi encarcelada, torturada? Sim, eu fui encarcelada, torturada, perdi também. Perdi quando saí, ainda havia ditadura. Depois assisti todas as e participei de todo o processo de democracia. E aí ganhamos algumas eleições, perdemos outras, ganhamos e perdemos. Não é possível achar que você tem só o curto prazo. Não há como fazer política se não aprender com seus erros, não procurar dar a volta por cima e construir novas possibilidades. Para mim, a palavra é esperança. Eu creio que perdemos o presente no Brasil e não podemos perder o futuro. Dilma Rousseff, un placer haberla tenido con nosotros. Gracias. Buenos días. Buen día. Muchas gracias, Pepa. Muchas gracias a los ouvintes que nos acompanharam. Eu quero te dizer que hoje por hoje é muito interessante porque tem uma mulher em el liderazgo. Gracias. Gracias.